Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo mais uma vez. O livro que eu trago para apresentar para vocês é Joy Speedboat, do escritor holandês Tommy Wieringa. Acho que é isso. Eu não sei falar holandês e também não conheço ninguém que seja fluente na língua ou que conheça ao menos, que não more por lá. Brasileiro que fala holandês não conheço nenhum. Aliás, a língua é tão difícil que o holandês ele já nasce bilíngue. E esse livro aqui ele é tão interessante, ele foi publicado pela Rádio Londres. E a Rádio Londres ele tem trazido esses escritores holandeses, olha só, laranjinha da cor da Holanda, né? E o narrador não é o Joy Speedboat, mas o Frans, que é um camarada de 14 anos para 15 anos, mais ou menos essa idade, que ele acorda de um coma de 6 meses porque ele sofreu um acidente. E como assim, sequela desse acidente, ele tem somente o braço direito e a mão direita funcionando. O resto do corpo está variado, ele não consegue falar, ele não consegue se locomover, ele só tem esse braço e essa mão. Então ele procura encarar a vida dessa forma. O que ele tem à disposição? No início desse livro aqui me lembrou muito aquele filme Meu Pé Esquerdo. Então, porque o protagonista do filme ele também escrevia e ele quis levar uma vida independente, a mãe, né, o pai e a mãe construíram um quarto para ele do lado de fora da casa, exatamente como aconteceu aqui. Então, no início do livro eu tive essa percepção do filme Meu Pé Esquerdo, que por sinal eu também gostei bastante. Então não vai nenhum spoiler não, mas ele vai ali crescendo, né, e lendo, ele mergulha na literatura, que é o que sobra para ele, porque ele precisa voltar para a escola, só que ele não se comunica. Então ele fica lendo, ele vai devorando os livros. E ele se encontra, né, depois de um tempo que ele já sofreu o acidente, com um camarada, que é o Joy Speedboat, que é um garoto, mais ou menos da idade dele, que chega na cidade quando ele está em coma. E ele começa então uma amizade. O livro é sobre isso, né? Sobre amizade, sobre a perda da inocência, a passagem para a vida adulta, então esses entraves, então eles deparam com a morte, com o amor, com o triângulo amoroso, sobre as frustrações, as decepções, os sentimentos e das buscas, enfim. O livro é fantástico, né? E se passa numa cidadezinha chamada Lomark, que é uma cidade uma cidade que o autor criou, né, uma cidade fictícia, e ali eles fazem de tudo, né? E tem um desfecho muito interessante esse livro, ele tem um caminhar muito bacana. O livro ele é dividido em duas partes, a pluma e a espada, exatamente porque ele cita aqui no começo um escritor chamado Miyamoto Musashi. Nossa, Musashi. Disse do samurai que tem um caminho duplo, o da pluma e o da espada. Então depois você acaba descobrindo o porquê dessa frase aqui, abrindo o livro. É muito interessante a divisão do livro, assim, né? E tem um pedaço aqui, porque ele resolve escrever, né? E a forma dele se comunicar. E tem uma parte aqui que eu achei bastante interessante, eu marquei. Ele diz o seguinte: devo muito ao capítulo desse japonês, né, que ele lê, o olhar estratégico, que ensina a ver melhor. Musashi escreve: mantenha o olhar tanto aberto quanto amplo. Trata-se aqui do olhar duplo, chamado vista e percepção. A percepção é forte, a vista é fraca. Na estratégia, é importante ver as coisas distantes como se estivessem próximas e as que estão próximas como se estivessem distantes. E ele pergunta: é ou não é o máximo? Eu também achei. É um livro muito gostoso de ler, assim, eu achei apaixonante a história. Né? Tem umas passagens assim muito cruas, muito tristes, muito assim, não é um livro verossímil absolutamente, mas como que as pessoas lidam, né, com essas dificuldades na vida
E esse Joe Speedboat é exatamente o amigo que todo mundo gostaria de ter, ao menos eu gostaria de ter um amigo assim, bem doidinho, bem rebelde, que inventa mil coisas, que bota bombinha na escola e constrói. Essa é uma parte bem bacana do livro, assim, não vou falar o que ele constrói, não, mas ele constrói um negócio bem bacana e dá certo. Eu acho ótimo. E quem vai testar, né? E quem que vai testar essa invenção? O Frange. Exatamente, que só tem um braço. E aí eles começam uma cumplicidade, uma amizade de cumplicidade, né? Um depender do outro, um ajudar o outro. Tão bacana. E assim, a parte que eles se encontram é particularmente muito angustiante. Quando ele começa, assim, que o primeiro contato que ele tem com o Joe Speedboat é uma parte tão sofrida, assim, que eu tive que parar o livro ali. Me deu uma raiva tão grande, mas uma raiva tão grande. E aí depois eu retomei, aí comecei a ler e engrenei na história. Mas assim, eu nunca tive contato com a literatura holandesa, né? Tem até o Tirza, que é um livro que tá ali para ler, né? Só tenho esses 2 livros, mas esse aqui é a minha estreia, né? E não é a estreia da Rádio Londres, porque eu já tinha lido Stoner, mas a estreia na literatura holandesa foi esse aqui e eu gostei bastante. Eu achei muito, mas muito bacana o livro. Não é um livro profundo, não é um livro cabeçudo, é um livro muito fácil e muito gostoso, né? Eu não sei se... eu não conheço o interior, não conheço muito o interior, assim, da Holanda, né? Eu conheci algumas cidadezinhas, porque como tudo é plano, é muito comum as pessoas alugarem bicicleta e saírem visitando, né, as cidadezinhas assim. Na época que eu fui, a primeira vez que eu fui para Amsterdã, eu aluguei uma bicicleta e saí, né, caminhando no final de semana. Eu fui visitar alguns lugares assim de bicicleta. E eu me lembro que eu falei pro Yuri, a primeira viagem que ele fez, eu falei, Yuri, aluga uma bicicleta e dá umas voltas por lá, porque é muito bacana, você vai adorar. E eu me lembro que ele colocou um vídeo, ele estava assim numa autoestrada e falou assim, são 5 horas da tarde, vai chover, eu tô perdido, eu não faço a menor ideia de onde eu estou. E eu fiquei, assim, no primeiro momento eu falei, nossa, o Yuri tá perdido. Depois eu falei, não, ele já fez o upload do vídeo, tá tudo bem. Fica tranquila, Ângela, fica tranquila. As coisas de mãe, né? E a Holanda é isso aqui mesmo, sabe? Assim, um país pequenininho, na verdade ela é toda provinciana, né? É toda bonitinha, toda organizada. E é mais ou menos assim como se parece Lomarque para mim, né? Como ele descreve aqui no livro, apesar dele ser do interior, né? Uma cidadezinha do interior, assim, eu consegui ver a Holanda ali e de uma forma bastante divertida. É um livro tocante, é um livro terno, é delicioso, é bem escrito e eu espero que você goste. Se você gosta de narrativas assim, né, desse tipo, e as dificuldades e como você enfrenta a vida, tá aqui um livro bem bacana para você ler, para você dar de presente de Natal e para você conhecer um pouquinho da literatura holandesa. Eu não sei se isso aqui realmente representa, né, como eu disse, o primeiro livro que eu li, mas eu gostei bastante, eu me encantei, eu acho que eu vou ler mais alguns livros holandeses, até para desgostar da história. Então, olha, gente, muito obrigada. Esse é mais um vídeo aqui do nosso quintal. Obrigada pela sua visita. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não gostou, não deixa nada. Deixa só um dizer assim, Ângela, não gostei, melhora isso, melhora aquilo, eu tô aqui para te ouvir. E eu gostaria de receber você outras vezes aqui, tá bom? Muito obrigada e tchau!